Lembra de um testemunho que eu contei aqui na última aula sobre uma família islã, que um dos chefes lá da região deles ia casar com a menina deles, filha de 12 anos? Lembra que eu compartilhei isso aqui? É por aí, né? Isso, aí o Senhor já tinha preparado para eles escaparem. Vai vir alguém aí, vocês recebem eles aí. A razão pela qual o marido e a esposa pertencem um ao outro é por causa da sua unidade. No relato da criação, Deus nos diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. O sexo dentro do casamento retrata essa unicidade e é usada por Deus para construir compromisso, abnegação e intimidade nesse casamento. Aí você fala isso hoje, aí você vai falar o quê? É isso aí mesmo, mas falar isso no século I, em Corinto, era loucura. Era loucura, para eles entenderem isso aí. De muitas maneiras, o sexo é, na verdade, uma representação de nossa união com Cristo. Não é natural pensar assim, porque muitos de nós ainda lutamos para pensar que sexo, mesmo dentro do casamento, com alguma culpa ou como algo físico e não espiritual. No entanto, o ponto de Paulo é que o sexo é mais do que ação física. Então, a gente tem essa concepção errada do sexo, principalmente por causa de Agostinho. E eu falei sobre isso aqui também, da ideia dele, né? Porque o casamento e o sexo dentro do casamento é uma imagem de intimidade que será cumprida de uma forma que não podemos imaginar na eternidade, onde seremos sem pecado na presença de Deus. Esta união que compartilhamos com o nosso cônjuge nesse lado da eternidade é apenas uma imagem de uma união maior e de uma intimidade maior que realmente não podemos compreender, tá? Eu falando bastante sobre isso aí, né? Tá. Entrar nesse assunto agora, casamento e divórcio. Claro, não vamos dissecar o assunto aqui, mas é para a gente começar a pensar sobre isso. Porque a gente tem muito disso acontecendo. Ô irmão, colocando um pouquinho de pimenta aí antes. Fala, baiano. Já que é algo espiritual, de sexo, etc. Então, na prática, né? O camarada tá lá e vai dar o pega com a mulher não tá afim. Ah, não quero, então tá bom. Então, peraí, não tem unidade do sexo aí. Ele está tendo aí um prazer quase animal, Como fica isso em termos de praticidade? Glória de Deus, ok. E a união espiritual, etc. Quando a mulher não está afim. Ou o homem, né? Mas a mulher. Veja, uma coisa é a mulher. É difícil o homem negar. É difícil. Uma coisa é a mulher não querer naquele momento ou naquele dia. Mas se torna pecado quando ela não quer nunca. Porque temporariamente a mulher não querer, por uma série de razões, pode ser um problema hormonal, pode ser um problema emocional, ela está com o pai internado, o filho não está bem, pode ser um problema de vaginite, o homem penetra, dói, pode ser um problema medicamentoso, ela está tomando uma medicação, e a reação dela é a falta de libido. Pode ser a menopausa. Cortou libido. Pode ser a camisa do político que o cara dá. Pode ser que o cara vai com a camisa do Corinthians deitar, aí não é a esposa que aguenta. Não, a esposa não dá, não vai. Então veja. Então aí, você está me fazendo uma pergunta. Ou ainda, viu? E o que acontece, olha, e essa pergunta do Raul, eu estou até assim achando, cara, como que um corintiano faz uma pergunta tão boa? Nesse exato momento está acontecendo uma iluminação do Espírito Santo, porque isso não é dele, não. Isso não vem de corintiano, não. É o Milton, entendeu? Não, aconteceu alguma coisa, que a pergunta dele é boa. Por exemplo, viu, Raul, isso tudo que nós estamos falando, o que acontece?
Às vezes a menina casa com o cara porque ela ama, mas ela tem um tabu, porque ela aprendeu que em casa sexo é pecado, ela não fica pelada na frente dele nunca. Ou pode ser um problema de estupro. De repente a menina foi estuprada, casou com um sujeito que ela ama e tudo. Tem esses tempos atrás agora, um mês atrás, eu estava conversando com um amigo meu, que ele falou que ele está com dificuldade na área de sexual com a esposa, porque a esposa dele foi violentada quando ela era adolescente, e ela tem uma trava, e tem mesmo. Então quando a gente vai, agora vamos dizer, a mulher tem um rosário de motivos pelas quais naquele dia, naquela hora, ela não quer. Mas o que não é normal, ela não querer nunca. Então, mais do que uma necessidade fisiológica do homem, há uma necessidade espiritual. Voltamos a isso aqui. Sexo é relacionamento. Tanto é que a gente fala relação sexual. Então, Não só do homem, da mulher. não, a relação de ambos. A mulher sente menos desejo sexual. É menos, porque ela tá mais vulnerável a não ter vontade, por uma série de razões que eu disse, menos do que o homem. O homem, às vezes, naquele dia, ele não quer por quê? Porque ele está com um cartão de crédito estourado. Ok? Está preocupado com isso. O time dele perdeu o campeonato. É incrível. É incrível como isso abate o homem. O time dele não está bem, me mexe com o cara. Não, me acaba. Entendeu? O cara tá com baixa estima, ele tá quase perdendo o emprego, o cara tá passando por dificuldade. Então ele também tem um monte de situações pelas quais ele não quer nada com a mulher, mas é como vocês falaram, é bem menos do que a mulher. É muito emocional esse cara. É demais. Demais. Então o que acontece? Tem que ver os motivos pelos quais, mas é temporário, é o que o apóstolo disse. Tem que ser temporário. Não, ele está rindo de todo mundo agora. Beleza? Mesmo porque a questão sexo ela é muito visada no ato. Aham. Agora, não como relacionamento. Não. Que começa o dia todo, que é uma questão. Se existe a questão do relacionamento para que o ato se consumar no ato, vamos dizer assim, naquele dia, durante o dia o homem já vai saber que a mulher não está disposta. Não vai precisar chegar no ato. E falando do homem, eu falei que a mulher tem alguma mulher que tem vaginite, mas tem homem também, a partir dos 30 anos, não são todos, mas tem alguns homens que a partir dos 30 anos de idade, toda relação sexual que ele tem, quando ele termina, ele sente dor no pênis. Tem um nome, eu esqueci agora. Graças a Deus, Então, tem isso aí. Não é que não seja comum, não é tão comum, mas existe muitos casos. Só que ninguém abre a boca para falar isso. Só a impotência sexual atinge 1/3 dos homens. Isso é ciência. E falar uma coisa. 1/3 dos homens tem problema de impotência sexual no sentido de ejaculação precoce. Por exemplo. Ou impotência ou ejaculação. Escuta, gente, pode abrir o coração. Acontece o seguinte, ó. Pode abrir o coração. Olha, eu falei. Rapaz, quando ele chegar em casa, a esposa que se prepare. Olha, o brasileiro, o pastor Giovanni falou uma coisa muito verdadeira. O brasileiro é tão complicado com esse negócio de potência sexual, que ele foi comprar um cigarro, e o cigarro o cara deu um maço de cigarro para ele, aí ele leu assim, ó, fumar causa impotência sexual. Ele devolveu e disse, me dá aquele que causa câncer no esôfago. Entende? O cara vai dizer, eu posso morrer de câncer do esôfago, mas impotência sexual eu não vou ter. Então, são tantas coisas que envolvem a questão física e emocional, que marido e mulher tem que sentar e conversar, o porquê não quer, e aí tem que haver compreensão. Mas o que não é normal é nunca querer. Aí tem que conversar.
Irmãos, falando ainda de divórcio, ou começando, tem um texto muito interessante, eu quero abrir um pouquinho a leque desse assunto, que é tão complicado falar isso na igreja, né? Mas é necessário. Verso 10 diz assim, 10 a 17, por favor, cada um pode ler um verso, por favor. Começa aí com o Sérgio. Ok, então começa aí com o pastor Oswaldo. Ih, rapaz. É legal um só ler. E aí, bota o microfone lá, que senão você apaga. Tá aqui, eu leio. O Raul vai ler então, deixa que o Raul leia. O que é? 7 e 10? 10 a 17, 10 a 17. Aos casados dou esse mandamento. Bota perto, tá ligado? Olha, você aprendeu a apertar o mute aqui. Tá, segura até ligar a tela. Ó. Ligou? Agora tira o dedo. Agora espera só ligar, vai testando. Aí, legal. Agora, Alô? Vai lá. Colmeia FM. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe de seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar ou, então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe, se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Veja, pessoal, nós pegamos um sistema nervoso da igreja, né? Das relações. O apóstolo declara, em termos categóricos, que o voto do matrimônio vigora por toda a vida. E tem cuidado de lembrar aos coríntios o ensino de Cristo sobre essa questão. A mulher não se separe do marido. Se, porém, ela viesse a separar-se, que não se case. O marido não se aparte da mulher, pensando em casar com outra. Então, o que acontece? A raiz disso tudo é que devia haver alguns em Corinto que consideravam que um crente não deveria viver com um que não fosse. Olha o problema de lá. Por quê? Qual era o problema disso? A questão sexual, mais uma vez. Porque eles tinham o seguinte pensamento: eu sou cristão e o meu marido não é cristão. A minha relação sexual com ele é prostituição. E os meus filhos são impuros. Então, olha a confusão na cabeça do cristão em Corinto. Porque o sexo é a tônica, é a música de uma nota só. Então aí eles pensam assim, Sidney, se eu sou cristão, meu cônjuge não é, cada vez que eu tenho sexo com ele, eu estou em pecado, estou me prostituindo. Paulo disse, não. Porque o marido incrédulo é santificado, de que maneira? Não é que se torna santo, o sexo é santo. O cara é pagão, o cara adora Zeus. A mulher adora Jesus. A mulher adora Jesus e o marido adora Zeus. Mas na hora do sexo, a predominância da alma da mulher que é cristã sobrepõe a predominância da alma do marido que é pagão. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui que nós estamos tratando, gente, é de uma profundidade. Você quase não escuta isso. Na hora que eles estão tendo a relação sexual, como é uma fusão de alma, a alma do redimido se sobrepõe à alma do incrédulo.
De tal maneira que a relação sexual, é como se o incrédulo passasse a ter um pequeno momento com a alma cristã. Porque se forma uma só carne. Então, a fé cristã se sobrepõe ao paganismo existente no cônjuge. Até nisso, quando o sexo... a fé cristã... Só um instantinho, fala. E quando... É a mesma coisa, porque a fé cristã, ela é uma coisa só. Não, ao contrário, assim, ela se submeter ao paganismo, ao verdadeiro. Não, como assim? Se a mulher é pagã? Não. Vamos ouvir aqui, fala. Você está dizendo que, nesse caso, a fé cristã... Se sobrepõe ao paganismo. E o contrário pode existir? Não pode. O marido vir e ele... Não, se o marido é pagão, a mulher é cristã, a fé dela se sobrepõe ao paganismo dele. O paganismo é nada. Exatamente. Então, naquele momento, e aí é o que Paulo diz, naquele momento, o cônjuge pagão tem um momento de quê? Ele tem um momento de santidade sexual. Por isso que tem algumas seitas que pregam, então, essa atividade sexual como evangelismo. A árvore da vida. Só que a árvore da vida, você falou bem. Não é a árvore da vida, gente. É aquela de family. Não, mas a árvore da vida da década de 70 era. A árvore da vida é editora. Sim. É a editora Não, eu dele. sei, não, mas também é uma Então, ó, o fundador era uma seita cristã. A árvore da vida na década de 70, eles foram perseguidos no Brasil porque eles promulgavam a pedofilia. Essa seita também chamada A Família Também. usa o sexo como... Mas por quê? Você sabe que essa família, eles trocaram de nome. Chama de family. Então, mas eles trocaram de nome. Por quê? Porque estavam perseguidos nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil é conhecido como Meninos de Deus. Meninos de Deus. Exatamente. E meninos de Deus, árvore da... E um dos cúmulos deles, para defender a sexualidade entre os seus membros, eles diziam que Jesus era um proxeneta. Eu estou usando um nome bonito. Proxeneta. É interessante. Proxeneta. Cafetão. Proxeneta. Então eles diziam que Jesus era um proxeneta. Que era um... Mas enfim. Viu, Sérgio? Aqui é cultura, meu. Aqui é cultura. Cetel é cultura. É um caso que, olha... Fala, o Sérgio tinha uma fala antes. Na minha igreja tem um caso um pouco semelhante. Veja só, tem um casal, eles não eram casados no civil. Sim. E o marido converteu, veio para a igreja, nós ministramos curso de batismo para ele. E ele falou, pastor, eu não sou casado. Eu falei, ó, para você batizar, você precisa ser casado no civil. Aí ele... Vai de novo, pergunta. Começa de novo? Vai lá. Na nossa igreja a gente tem um caso semelhante. Sim. Então a gente deu o curso para ele, tudo, ele entendeu. E eu falei, ó, você precisa ser casado no civil, para você ser batizado. Aí ele conversou com a esposa dele, ela topou, foram no cartório, casado, e ele batizou, mas ela continua na igreja católica. Sim. E ela está fazendo um curso lá de primeira comunhão com o padre e tal, né? E o padre falou para ela que ela não pode ter relação sexual com o marido dela porque ele não é batizado na igreja católica. Aham. E ele veio falar isso para mim, sabe? Que a mulher está recusando de fazer. É uma questão que o Raul levantou então, aqui. um problema que... Aí eu fui explicar para ele que pela Bíblia, que não tem nada a ver isso aí, né? Sim, sim. Na verdade, o que acontece? A questão romana é uma questão religiosa, não é espiritual, nem bíblico. É uma questão romana. É uma questão dogmática.
não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, e não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com a instituição. Ainda pega o padre. Né? Agora, você está fazendo certo, só que eu penso que você deveria, não sei se você está fazendo isso, ou se vai fazer, visitar, você e a Meire, visitar o casal e conversar com ela numa boa. Nós estamos trabalhando. Então, ótimo, ótimo. Você vai mostrando na palavra de Deus, que não, inclusive você pode até usar isso aqui, ó. Melhor texto. Que o marido é santificado pelo convite da mulher. Olha, essa aula para você então valeu hoje, né? Já te ajudou muito. Olha, você vai... E vou te dizer mais. Você vai estar lá, toma cuidado. Eu vou caprichar. Falar, irmão, o pastor Calixto deu seu testemunho nessa semana. Será que não é uma questão religiosa? Não é. De obediência, mandamentos e princípios. Você lê esse texto de 1 Coríntios 7, porque, outra coisa, mesmo que o padre vai dizer, porque ele não é católico, ele não é pagão, ele só não é católico, mas ele é cristão. Aqui o cara adorava Zeus, ou a mulher adorava Afrodite. Nós estamos falando de uma cultura não cristã. E o Paulo vai dizer aqui o seguinte: não, vocês podem ter relação sexual à vontade, porque o cristão santifica o sexo e o cônjuge. Naquele momento, o sexo é absolutamente... E os filhos são santos. Por que são santos? Porque é feito dentro da esfera de amor e do casamento. Né? Fala, Sérgio. Pastor, Dá ali para ele. Vai lá, secretário. Peraí. Viu? É legal, Agora. porque a pergunta fica registrada. Aquele vácuo de áudio. Só falar. pensando aí numa geração, por exemplo, Timóteo, Sim, filho de grego com uma judia, uma judia, cristã, inclusive. Aí a gente pensa, o pastor deu uma aula para nós lá em Terra Boa, Terra Rica aquela vez, né? Sobre isso aí, e a gente fica daquela, né? O cara é grego, é um cara que praticava talvez o culto lá. sim, com certeza. Da prostituição. Aí a esposa, ela é cristã. Há uma relação entre os dois, o pastor citou aqui, até escrevi aqui, fusão, né? Que a alma do redimido se sobrepõe à alma do incrédulo. Sim, é o incrédulo, a fé cristã pagão. faz isso. Como é que fica nesse caso se o cara é um prostituto da vida, um adúltero que vive com outras mulheres e depois vai ter também relação com a sua esposa, que é uma cristã? Não tem nenhum problema. Por quê? Porque mesmo que ele se prostitua no templo, que é pecado e errado, mesmo que ele se prostitua no templo, mas quando ele chega com a esposa, é outra conversa. Pode ser para qualquer pessoa, pastor, qualquer pessoa. Pode ser um camarada aqui no Brasil mesmo, na cultura nossa que estamos vivendo, ele pode se envolver com um prostituta, mas se ele vai ter sexo com a esposa, o sexo acaba sendo santificado por causa dela. A fé cristã sempre vai se sobrepor a qualquer condição. O único problema aí é transmitir uma doença, né? A questão aí é uma questão de doença, mas espiritualmente falando, não tem nada. Aliás, é interessante porque nesse momento que o pagão tem com a esposa, ou a pagã tem com o esposo que é cristão, nesse momento, porque era um problema dos coríntios. O que estava acontecendo? Eu não vou ter sexo com o meu marido porque ele é pagão. Não vou ter sexo com a minha esposa porque ela é pagã. Então isso estava criando um bloqueio, que é a pergunta que o Raul fez. Então está tendo um problema. Qual era o problema? É do camarada ficar de vez com prostitutas, ou no templo ou na rua. E ela também ir para o templo, porque muitas mulheres iam para o templo se prostituir. Né? Mas vamos adiante aqui. Isso é só para a gente ter... Vai desconstruindo algumas coisas na mente da gente, não vai? Vai ajudando a gente... Até hoje tem isso, né? Em alguns contextos. Desobstrui. E tal, as pessoas acham que sexo é sujo. Isso. Relação sexual não é algo espiritual, mas carnal. Totalmente. Dentro do contexto da igreja. Mas por causa de Agostinho de Hipona, o Agostinho de Hipona, ele deveu isso para nós, porque ele vai dizer que o sexo é um mal necessário. E ele povoou o catolicismo com isso. Né? O apóstolo Paulo é diferente, ele vai dizer, é preferível que não tenha, mas ele não disse que é pecado. O Agostinho disse, olha,
é quase pecado, é melhor não ter. Ele vai para um lado que Paulo não foi. Aí tem toda essa problemática, né? Porque o Agostinho não era o fim, né? Hã? O Agostinho não era da praia. Eu vejo que tem uma dificuldade muito grande de entender. Olha o microfone. Da religiosidade. Não pode falar enquanto eu não autorizar. Agora pode. Agora pode. Fala assim. Eu vejo que há uma dificuldade muito grande quando as pessoas são muito mais religiosas do que cristãs, se acham que pelo ato da religiosidade dela, ela não pode... Aí entra naquilo que o Raul estava tentando colocar, que é que a ação pagã pode sobrepor... A fé cristã. A fé cristã não, a fé religiosa. A fé religiosa. E a mulher que às vezes o homem é cristão ou a mulher é cristã e vai ter relação com outro que é pagão, que crê em outras coisas, a crença dele pode sobrepor se ela não for cristã, se ela for só uma pessoa religiosa. Se não tem fé cristã genuína, não tem nada. Entendeu? Aí é só religião. Aí é religião com religião. Ponto. Acabou. Aí de repente a fé dele pode... ele pode desviar a pessoa, vamos dizer assim, né? Aí vai para outros lados. A raiz de tudo isso é que devia haver alguns em Corinto que consideravam que um crente não devia viver com um que não fosse. E que se um membro do casal se convertia e o outro continuava sendo pagão, devia separar-se. Agora nós vamos para outro lado. Em realidade, uma das grandes queixas dos pagãos contra o cristianismo era precisamente o que destruía as famílias e era uma influência desorganizadora da sociedade. Uma das primeiras acusações que surgiu contra o cristianismo foi a de entremeter-se nas relações domésticas. Então veja bem, qual era o grande problema que Corinto retrata e que a gente precisa entender o texto. Tinha muito cristão, claro, é evidente que você está numa cultura completamente pagã, a fé cristã era uma ilha. Era uma ilha rodeada de paganismo. Então, como que o sujeito fala bem assim, eu tenho que me separar da minha mulher porque ela é pagã. Não combina. Não, eu tenho que me separar do meu marido porque ele é pagão. Esse era o pensamento que estava tomando forma em Corinto, e Paulo disse, não é para separar. Não é para separar. Você não sabe se você vai salvar o seu marido ou vice-versa. Fique casado. Mas aí, o Paulo fala, olha lá, o princípio contra o divórcio surge de uma união de uma só carne que Deus criou para o casamento. No princípio, Deus os criou homem e mulher e pretendia que eles se tornassem uma só carne. O princípio de que Moisés só deu o divórcio com uma concessão. Esta não é uma característica do casamento. Isto é uma violação do casamento. É uma concessão pela dureza dos corações, mas no começo não era assim. Então, olha que coisa mais interessante. Lá em Mateus 18... esse aqui é o princípio pelo caso do divórcio. Lê para nós esse slide ali, Raul. Por favor. Lê para nós. Eu quero ajudar vocês nesse tópico que eu vou abordar. O princípio de que há um caso em que o divórcio é permitido. Repetindo. O princípio de que há um caso em que o divórcio é permitido. É no caso de imoralidade sexual ou adultério. Sim. O que Jesus está explicando é que, em casos de adultério, há uma aliança de uma só carne e aquele que comete adultério e a viola. Então, para a parte inocente processar o casamento buscando o divórcio, não é violar a aliança de uma só carne do casamento, porque ela já foi quebrada. Sim. Então, essa é a única exceção em que o divórcio é permitido por Nosso Senhor. É uma doutrina muito direta do casamento. Mas, então, Paulo se depara com uma outra questão. Veja bem, isso é importante. Mateus 18. Mateus 19. Leia lá, pastor Sérgio, lá.
É lícito. Como é que é lá? Olha lá, ele. Opa. Pode ler. Não autorizei, irmão. Pode ler. Mateus 19, 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez? Ele disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não separem o homem. Mateus 19. Mateus 19, 4, 5 e 6. Isso. Aí ele continua, a Bíblia continua, né? Disseram-lhe então eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas a princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério É com isso que ela. eu quero falar. Veja bem. Na verdade, os discípulos fazem uma pergunta que Moisés não falou. Por que eles não falam de divórcio? Eles falam de repúdio. Repúdio é a diferença de divórcio. Qual é a diferença? Olha a malandragem. Oswaldo, olha a malandragem. Coisa de corintiano mesmo. Olha a malandragem. Divorciar era muito caro para o homem. Muito caro. Então o que é o repúdio, Giovanni? O repúdio é o seguinte. O divórcio era o seguinte: eu não quero mais ficar casado com você, então eu vou me divorciar. Ok. O cara ia, pagava uma indenização violenta para a mulher, pagava um dote para a família da mulher e pagava as custas do divórcio com o juiz. Era muito caro. E o cara que queria se divorciar, ele não queria se divorciar porque ele amava ela ainda. Queria se divorciar porque ele estava afim de outra, ou porque ele tem ódio dela. Pô, eu quero me divorciar porque eu não amo mais a minha mulher, ou eu estou com raiva dela, eu ainda vou ter que pagar? Então o que eles criaram que Moisés não criou? Repúdio. O que era o repúdio? O repúdio era uma nota oficial que os escrivães davam para o marido. Ele apresentava aquela carta de repúdio para a sociedade, mas ele ainda continuava casado com ela. Só que ele não precisava pagar indenização nenhuma. Olha que covardia. Só que não tinha obrigação nenhuma. Não tinha. Então, isso Moisés não falou. Repúdio. Moisés falou, dá-lhe carta de divórcio. Repúdio foi os discípulos que perguntaram. Aí ele vai dizer. Os fariseus. Então chegaram a pedir os fariseus. Perdão, os fariseus. É lícito repudiar? Jesus falou assim, não, Moisés não falou de repúdio. Repúdio vocês que inventaram para aliviar a conta do cara e para você receber um dinheiro a mais, porque os caras recebiam um dinheiro a mais. Por exemplo, se o divórcio do cara custasse 10 mil reais, ele pagava milão para o cara dar um documento de repúdio. A liderança civil. Aí o cara lavrava uma nota de repúdio, oficialmente e legalmente, quer dizer, podia ser legal, mas era imoral. Legalmente e oficialmente, ele não tinha nenhuma relação mais com aquela mulher. Mas por que Jesus falou que quem casar com a repudiada comete adultério? Porque ela ainda está casada com o cara. O que quebra a relação conjugal é o divórcio. Num caso de prostituição, o caso de prostituição, de adultério, tudo bem. Mas o cara, lá tinha duas escolas de rabínico. Os Hilel e o Shammai. Os hileristas, eles eram liberais. Eles diziam que podia, podia dar carta de repúdio por qualquer motivo e se divorciar por qualquer motivo.
Tá, né? O Shammai dizia não, só em caso de adultério. Os Hileus eram liberais. Os Shammai eram conservadores. Então, o que está por detrás do Mateus 19 era um crime imoral que os caras inventaram para não pagar as custas do divórcio e indenizar a mulher. E, na verdade, isso até hoje, não é? O cara vai se divorciar da mulher, ele vai ter que dividir os bens. Aí o que o cara faz? Passa bens por nome de um irmão, de um amigo. Aí ele divorcia, não tem nada para dar para ela. Não é isso? É primo do repúdio lá do Antigo Testamento, lá nos dias de Jesus, do divórcio. Agora, o que Jesus condenava não era o divórcio. O divórcio deixava ele triste. O repúdio causava revolta nele. Porque o repúdio é despedir a mulher, coitada, sem eira e nem beira. É uma injustiça social. Uma injustiça social, exatamente, uma crueldade com a mulher. Pois é, você me tirou da casa do meu pai, eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, meus pais já morreram, eu vou viver do quê? Não posso casar de novo. Não posso casar de novo? E se alguém casar? E outra, o segundo casamento para uma mulher repudiada significava o que na vida dela? Sobrevivência. Professor, repete de novo, só para mim anotar aqui o repúdio. O repúdio era um documento lavrado pela questão civil, os juízes e os tribunos carimbavam que ele não tinha mais nenhum casamento com a mulher, mas ele não estava divorciado, era só uma nota de repúdio, entendeu? Então, por isso que Jesus vai dizer que quem casar com a divorciada, com a repudiada, comete adultério. Não é o mesmo caso do cara que casa com a divorciada, porque o sujeito que casa com a divorciada não comete adultério. Por quê? Porque o divórcio, ela se divorciou, o cara pagou a custa dela, o cara indenizou a família, o cara fez tudo dentro da lei. Ela está livre para casar com quem que ela quiser, mas o repúdio não, coitado. O problema aqui. O problema de imagem. Sim. O Champlin, ele vai dizer que esse grupo que estava passando por Jesus é do grupo de Hilel. Isso, o Champlin diz isso. Tá certo? Tá certo, é isso mesmo. Eram os hileristas. Pastor, fala. as versões bíblicas, o problema de versões, não de linguagem, traz divórcio. Mateus 19. Não, por que traz divórcio? Porque, na verdade, existe aí, pastor Sérgio, uma forçação de barra para que o texto seja divórcio, não seja repúdio. Uma briga contra o divórcio. Que, na verdade, gente, Deus diz que ele odeia o divórcio. E nós também não pensamos diferente do Senhor. Mas nós temos que dar nome aos bois. O original não diz divórcio. O original diz de repúdio. Entendeu? Então vem cá. Divórcio é legal? Não, não é legal. E o repúdio? É uma crueldade. Ok. Então vamos lá. Sim. E esse agora com o contrato? Tem um contrato aí, né? Que agora por causa dos contratos. Então. Vamos fazer um contrato de casamento de 2 anos. Acabou. Aí vamos partir para o magistrado. O que o cara vai fazer? A lei está permitindo isso? Tá. É pecado? Se é, eu não tenho culpa. Eu estou fazendo o que a lei está me dando a oportunidade de fazer. E se a lei diz que você pode fazer isso, eu vou fazer porque a lei diz que posso fazer. Mas o que diz Deus? Exatamente, então é melhor casar. É a maldade do coração. É isso que o Raul está falando, é a maldade. Na verdade, o que é um contrato de casamento? É um test drive. É intencional. É um test drive. Assim como o repúdio não era aceito, assim eu acredito que o contrato também não é aceito. Ok? Se não, até casamento homoafetivo, então você vai ter que ser, porque eu estou casado, a lei diz que eu estou casado? Não é bem assim. O que diz a Escritura? Mas que interessante. Quando o Evangelho, olha que coisa fantástica, quando o Evangelho sai da esfera judaica, ele vai para a Europa, ele vai para o mundo gentílico, o divórcio toma outro contorno lá. A questão de adultério, que era o único caso que deveria ter o divórcio, não o repúdio,
O caso do adultério era num campo judaico. Quando você vai para um mundo ocidental, Europa, mundo grego, gentílico, ali a coisa muda de figura. Ele se amplia. E o motivo para divorciar amplia. E olha o que Paulo vai dizer aqui. Não é para se separar do cônjuge incrédulo. Não é. Porém, olha o que ele diz lá. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Ou seja, o marido cristão, a mulher pagã. O marido fez de tudo para a mulher. A mulher chegou e disse assim para ele, ou você abandona Cristo e vem comigo para o templo pagão, ou eu te separo de você. Ele vai dizer, então, eu não quero me separar de você, você é minha esposa. Eu amo você, eu quero você. Mas ela insiste, não, ou eu ou Cristo. Ah, eu quero Cristo, então eu vou me divorciar de você. Pode ir embora. Ela que quer. Quando ela se divorcia de mim por causa da fé, eu estou livre para casar novamente. Então, aí como você disse, o apóstolo Paulo, por causa de uma questão até cultural, ele abre mais um ponto para o divórcio. Mas ainda assim, é para continuar casado. O divórcio só em último caso, se o incrédulo se apartar. Não é o cristão que se aparta, presta atenção. Não é o cristão que fala bem assim, já que você quer continuar a adorar Afrodite, então eu vou me divorciar de você. Não é esse ponto de... Não é daqui para lá, é de lá para cá. Quem tem que me abandonar é o pagão, e não o cristão abandonar. É o conselho que eu dou para alguns casais, que se orientam dessa forma. Sim. Não, eu quero me separar dele, porque pelo amor de Deus, no momento mais bebe, fuma, prostitui, não pode separar, irmão. Não, não pode. Se ele quiser separar, tudo bem. Eu não tenho participação, não. É complicado isso aí. Fala, o solteiro mais novo da cidade quer falar. O trem é complicado. É importante a gente entender que abandonar a Deus não é abandonar a igreja em si, a instituição, né? Porque às vezes a mulher, ela está indo na igreja muito, abandona até o próprio esposo. Aí depois até programa de pastores, né, apoiando esse tipo de situação. Sim. Entendeu? Para a mulher se separar. Exatamente. E não é. Não é. Exatamente, Hildo. Seu esposo mesmo não quer. Exatamente, e vice-versa. Ele tem que lutar pela família dele. Agora, o problema é que o paganismo, ele vai querendo tomar espaço. O cristão resiste, não cede. O pagão fala, eu vou embora, vá. Vamos aumentar o leque? Como é que você e eu podemos aconselhar um casal que o marido só falta matar a mulher? Tem casos. O cara bebe, usa droga e todo dia uma pancada na mulher. E você sabe que a maioria das mulheres não denunciam por medo de serem mortas. Exatamente. Agora você vai falar assim, não, irmã, continue com ele. Fica no lugar dela você. Fica no lugar dela você. Veja, eu sou a favor de que se a vida de um dos dois corre risco, cai fora, meu. E 190 nele aí. O quê? E 190 E 190 dele, é verdade. Por exemplo, eu uns 12 anos atrás, um casal muito querido. Isso, né? Homossexualismo. Não, tudo. Pedofilia. Exato, horríveis. É a palavra de Mateus 19, é algo imoral. Imoral. Absurdo. Aí tem que se orientar ao divórcio. Só que no caso lá de Jesus, a questão era, a única que tinha era entra no pornéia, que é imoralidade. Moralidade. Agora, então, mas viu, Giovanni, saindo da questão moral, que isso aí não se discute, nós estamos indo para questões que não são morais, mas que diz respeito à integridade de um dos dois. Sim, Raul.
Não, a gente fala da pancada, né? Mas existe as palavras, a agressão psicológica. A humilhação. O cara ficar... E vice-versa. Que tem mulher que o cara casou com o próprio Satanás, rapaz. Lembra daquele texto, e eu gosto muito de tocar nesse assunto quando a gente fala desse tema, que a mulher no poço de Jacó, ela teve 5 maridos. Tem um que já é o Lúcifer. É verdade, é. A mulher teve 5 maridos. Quando ela disse assim... Então, olha só, são os detalhes da escritura. A mulher fala bem assim, Jesus fala, chama teu marido e vem cá. O que ela disse? Aí qual é a réplica do Cristo? Então, Jesus quem diz que ela teve 5 maridos. Não é ela que disse que tinha 5 casamentos. Foi Jesus mesmo que disse que você teve 5 maridos. Então, Jesus reconheceu que em nenhum dos relacionamentos dela ela teve adultério. De alguma maneira, ela casou uma segunda vez. Ou por divórcio, ou por viuvez. Mas Jesus reconhece que ela teve 5 casamentos. O único relacionamento pecaminoso dela não foi o 5, foi o atual. O estar amaziado. Percebe? Então quer dizer que aquela mulher... Exato. Então aquela mulher teve 5 casamentos. E todos os casamentos que ela teve foi legal. O segundo casamento foi legal. Ou o divórcio, não é possível que ela ficou viúva 5 vezes. Aí era a viúva negra. Agora, pode ser que... Agora, veja bem, se eu acredito que ela teve divórcio e acredito que ela teve viuvez. Ela teve as duas situações, mas foram 5. Mas outra questão, que mulher maravilhosa é essa que todo mundo quer casar com ela? O cara já morreu, não aguenta ficar com ela. Não aguenta ficar, é verdade. Os irmãos... O bichinho era fera. Vamos lá, exatamente. Falando já disso aqui, acerca de cônjuges incrédulos. Raul, lê para nós. Alguém quiser ler ali, eu estou no microfone. Não. Fala nosso narrador oficial, Rádio Comércio. Vamos lá, acerca de cônjuges incrédulos. Paulo agora passa a tratar de um problema que não fora objeto de nenhum mandamento específico do nosso Senhor. Que fazer quando um cônjuge é crente e o outro ainda é pagão. Pense no caso em que há 2 adoradores de ídolos em Corinto que adoram deuses gregos e oferecem sacrifícios no templo. Então um dos cônjuges ouve as boas novas de Jesus Cristo. Ele ou ela acredita e confia em Jesus e percebe que não pode voltar a adorar os deuses estrangeiros. Gente, você pensa. A gente não pensa de acordo com a realidade. Isso aqui, entre pagão e cristão, era uma questão muito forte. Não era uma questão simples. Eu que eu sou católico, ele é evangélico. Não é isso. É muito mais profundo do que a gente imagina. Por que eu digo isso? Paulo aconselha os cristãos a não se separarem do cônjuge incrédulo, a não ser que este voluntariamente vá embora. Tal conselho nos impressiona de pronto, por sua caridade e espírito cristão. Sem dúvida alguma, os casamentos mistos traziam problemas. Porque, veja bem, vamos lá no templo comigo adorar Afrodite. Não, eu não vou. Lembra, qual era o motivo que eles procuravam os deuses? Para receber bênção. Se você não vai comigo, não tem a bênção. Exatamente. E se você não tem a bênção, a nossa vida fracassa. Então, dentro do paganismo, a adoração era necessária para a vida funcionar. Sem essa adoração, a vida não funciona. A família empobrece e cai em desgraça. Um cristão, era uma tragédia, um cristão, um cônjuge se converter ao cristianismo, ou à fé cristã, porque isso significa uma ruptura muito grande. A bênção não vai chegar até nós, porque você vai nos amaldiçoar. Então não é uma coisa simples naquela época.
Nós não estamos falando de um... Não, gente, a coisa era muito severa. Olha aqui o testemunho desse Tértulo, advogado e orador romano do século I. Fala de um marido pagão que está zangado com sua esposa cristã, porque por visitar os irmãos vai ela pelas ruas às casas de outros homens, em especial pobres. Não se permite estar ausente toda noite em reuniões noturnas, nem que vá à prisão para beijar as ataduras de um mártir, nem sequer que beije algum dos irmãos. Ou seja, a mulher cristã, ela tinha uma vida completamente diferente do pagão. Quem é que ia nas prisões? Isso aqui é um testemunho forte, viu? Quem é que ia nas prisões visitar presidiário? Um pagão ia? Não. Uma pessoa comum ia? Mas o cristão ia. Ele ia fazer o que lá? Falar do amor de Jesus. Lembrando que Jesus disse, estive preso, não fosse me ver. Os caras iam. A mulher deixava o marido em casa e ia fazer a obra. E o cara não entendia isso. E vice-versa. E o Tértulo pega a causa. Hã? E o Tértulo pega a causa. E o Tértulo pega a causa, exatamente. Então, era muito complicado. Observemos nesse texto, estamos terminando, viu, pessoal? Observemos nesse texto, 1 Coríntios 7, 12 a 14. Mas se o cônjuge incrédulo se separar, que assim seja. Nestes casos, o irmão ou a irmã não é escravizado. Deus te chamou para a paz. Pois, como sabes, mulher, se salvarás o teu marido? Ou como você sabe, marido, se salvar a tua esposa? O que Paulo está dizendo é que Jesus não teve oportunidade de ensinar sobre isso. O próprio Jesus nos disse que não teve oportunidade de ensinar tudo o que queria que soubessem. Ele não teve tempo para ensinar tudo. João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Paulo estava falando por que tipo de Espírito? O Espírito da verdade, Espírito Santo. Mas só para combinar com o texto. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é aprovado pelo Espírito Santo. Percebe? Que coisa interessante. Ele tem autoridade apostólica e ele pode dar instruções ao casamento, porque o Espírito Santo permite ele fazer isso. Fala. Aquela frase lá, como sabe, mulher, salvará o teu marido? O marido salvará a tua esposa. Isso pode se aplicar à questão do jugo desigual? Mas é um jugo desigual. Na igreja existe isso. Uma jovem começa a namorar um cara do mundo lá, aí traz para a igreja. E a gente fala, ó, cuidado. Não, mas ele vai se converter. Aquela conversa. Conversa mole, né? E aí o cara vem e finge de crente só para casar com a menina, depois ele... Faz tudo bonitinho. Aí caiu na arapuca. Ele fala, pastor, meu casamento não deu certo. Então, mas no caso aqui, viu, pastor Calixto? No caso do texto, não é um incrédulo, não é o cristão que casou com o incrédulo. Os dois eram pagãos, só que um se converteu. É uma situação diferente. Aqui na luterana e eu não era crente, né? Agora, há casos de meninas que casam com rapazes não cristãos, mas há casos que os caras se convertem. Agora, ela está livre para casar? Tá. Você não pode proibir. Tem alguns que proíbem, mas você não pode proibir. Agora, se tiver problema lá na frente, com todas as orientações que o pastor dá, é outro detalhe. Agora fica casado. Entendeu? Ele bebe, você sabia. Né? Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas falará tudo o que ouvir e anunciar vos há as coisas que hão de vir. Ok? Eu já falei sobre isso aí. Também já falei. Também já falei. Tá, a gente vai parar aí. Amém, queridos? Foi muito produtivo o nosso primeiro dia, hein? Fala. Eu tenho comigo o
cara bom não é aquele que conquista bastante mulher, que conquista a sua todo dia, né? Epa! Não, uma salva de palmas! E rapaz,